Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel e graças a Deus que estamos juntos, estamos reunidos como igreja, né, abençoado? Diferentemente das igrejas, empresas que nós temos por aí, e é dessas igrejas, empresas, é que eu vou falar, aquela institucionalizada, aquela que criou um conjunto de regras, um conjunto de sistema, um conjunto de doutrinas, de meias verdades bíblicas. É que o inferno prevalece, sempre prevalecerá contra ela. Mas a igreja amada, aquela que foi escolhida, aquela que foi separada, né, como diz, para estar fora do sistema, essa se reúne de forma assim como o Espírito Santo quer. E aqui estamos nós reunidos desta maneira, tá bom, queridos? Bom, antes de começar essa mensagem, como sempre, eu queria te pedir para que você se inscreva em nosso canal, abençoado querido. Se inscreva aí embaixo, querido. Aperte o sininho para que o YouTube te avise. Já deixa o seu like, comentem à vontade e compartilhem nas redes sociais. Hoje estamos chegando a quase 18 mil inscritos. Glória a Deus por isso. E vamos prosseguindo, né, abençoado? Claro que tem muita gente aí chegando e a família da fé está se juntando, né? Bom, amados, então vamos falar um pouquinho de um texto que diz, né? E diz que as portas do inferno não prevaleceria contra a igreja. E quando Jesus de Nazaré falou isso, é claro que ele tinha em mente a igreja que ele separou e não essa igreja institucionalizada que a gente vê que realmente é uma ameaça mesmo. Vocês veem o que está acontecendo dentro dessas igrejas e isso mais do que nunca prova de que suas doutrinas falharam. Tá bom? Bom, vocês estão preparados para o que vocês vão escutar agora? Graça neles e em nós também. Bom, meus queridos, vamos então começar essa mensagem que tem esse tema tremendo, né? Um tema que praticamente os abençoados já já entendem, né, o que significa esse tema. Está aí, as portas do inferno prevalecem contra a igreja. Como eu falei, igreja no contexto de instituição, tá? Não a igreja que Cristo separou, que Cristo arrancou para fora, não é dessa. E vamos começar lendo para a gente ter uma ideia melhor do que nós vamos falar e vamos a passar a entender que esse sistema religioso também vamos dizer, se ele está onde está, é também uma permissão de Deus, né, abençoados? Porque nós entendemos que Deus está no controle de todas as coisas. E vamos entender melhor como o nosso Deus, ele classifica as coisas, né? Isso é muito bom, porque nós temos a mente de Cristo e a mente de Cristo ativada. Vamos então abrir em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 12, que diz: Por isso lhes envia Deus a operação do erro. Então quem envia é o diabo? Não, né? Quem envia é o capiroto? Claro que não. Quem envia a operação do erro é o próprio Deus. Por isso que eu falei, né, abençoado? Quem controla todas as coisas é o nosso Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Mas por que que Deus envia a operação do erro? Para que dê crédito à mentira. Olha aí o sistema religioso. A fim de que sejam julgados todos os que não deram crédito à verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Meus queridos, é claro que 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 11, não, o capítulo todo de 2 Tessalonicenses, está falando sobre o que aconteceu. Isso já aconteceu ali por volta do ano 70, né? O qual nós conhecemos ser o ano da parousia, né? Como queiram falar, a volta do Senhor, o ano do juízo final sobre Israel, o dia do acerto de contas com Deus, com essa nação. Paulo aqui estava exortando os irmãos a continuarem firmes diante do que estava por vir. E no verso 4, Paulo diz que a apostasia havia chegado a Israel. Por quê? Porque os judeus se tornaram opositores às coisas de Deus, ou seja, os religiosos.
Vamos ver onde Paulo fala isso bem claro. 2 Tessalonicenses, agora capítulo 2, né? Agora no versículo 4. Vamos ler. Que diz: aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, aí mostra como estava Israel naqueles dias. Ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, ostentando-se como Deus. Então vocês notam como a que ponto chegou a Israel, né, abençoado? Foi por isso que houve a justiça de Deus sobre eles. Agora, isso me fez lembrar quando Jesus disse assim, olha, por várias vezes, quando Jesus falou, Jesus de Nazaré, quando estava vivo, ele falou isso aqui, olha, por várias vezes eu tentei juntar vocês embaixo das minhas asas, como a galinha protege os seus filhotes, ou seus pintinhos, não é verdade? Então, amados, e isso se agravou dentro de Israel, porque Israel rejeitou o seu Redentor. Israel rejeitou Jesus de Nazaré. E assim eles sucumbiram na história. Olha só que coisa interessante, né, pessoal? Então eu quero trazer agora esse versículo que nós estamos lendo para os dias de hoje, quando eu olho para o sistema religioso. Vamos ler de novo, abençoado? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 e 12. Vamos ler novamente, que diz: por isso lhes envia Deus a operação do erro, para que deem crédito à mentira. Não é assim que está o sistema? A fim de que sejam julgados todos os que não deram crédito à verdade. Antes tiveram seu prazer ou prazer na injustiça. Então, como estava o sistema religioso naqueles dias? Da mesma maneira como a gente olha para o sistema religioso de hoje. Então, vocês notem que isso se repete. Vocês já notaram, vocês já perceberam que aquilo que... Isso é muito importante que eu vou falar. Vocês já perceberam que aquilo que um religioso, que um líder religioso fala dentro da sua cercania, ali dentro das suas quatro paredes, se torna uma lei? Amados, não importa se está na Bíblia ou não. Não é verdade? Por isso que nós vemos tantas diferenças de costumes que há entre os cristãos. Uns usam isso, outros usam aquilo. E cada um membro ou cada um líder tem ali o seu entendimento sobre as coisas de Deus. E passa a ser lei. Se você se desobedece ao seu pastor, você está no inferno. Então é isso que acontece. Por que, amados, isso acontece? Porque eles, conforme diz o verso 4, eu vou colocar de novo aí, o que diz ali? Eles se sentaram no trono parecendo ser Deus, não é verdade? Está aqui, ó, versículo 4, conforme nós lemos ali. Ó. Então aquele que se opõe a Deus se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, ostentando-se como Deus. Então é assim que se portam os líderes religiosos. E a isso Paulo fala que é o poder enganoso que foi levantado da parte de Deus para que creiam na mentira. Então, os líderes do sistema religioso que assolava o povo naqueles dias de Jesus de Nazaré, naqueles dias de Paulo, né, assolava o povo com suas mentiras, são os mesmos de hoje. Então, amados, a verdade é que essa gente está fazendo mal à humanidade há 2000 anos. Eles se levantam contra esse conhecimento. Você já viu aqui no canal. Tem um monte deles, né? Um monte deles aí que fica só na espreita, né? Conforme diz Gálatas, ficam espreitando a nossa liberdade. Mas quando há um ataque, quando nós aqui trazemos alguma mensagem que ataque a denominação deles, né? Aí o que eles fazem? Esses mostram logo suas garras e está aí nos comentários. Os abençoados têm acompanhado o que muitos estão escrevendo. Porque eles estão impossibilitados de crer no que você crê, de crer na verdade. Porque estão sob o quê? Sob a operação do erro, que segundo o texto foi enviado pelo próprio Senhor. E isso nos comprova que Deus está no comando de todas as coisas. Às vezes, amados, tem coisas que nos chocam. Quando ouvimos, por exemplo, a primeira vez, como é o caso desse versículo, né? Não vem assim, poxa, como é que pode, né? Deus enviar a operação do erro? Porque o nosso Deus é Deus. Porém, isso sempre foi assim. Deus escolhe
Deus rejeita, Deus aprova e Deus desaprova. Vamos ver um caso bem famoso na Bíblia de Faraó relatado por Paulo em Romanos capítulo 9, versículo 17. Acompanha aí, abençoados, que diz: Pois disse a Escritura a Faraó: Para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que seja anunciado o meu nome por toda a terra. Ou seja, são planos de Deus. E mais um pouquinho adiante, aí mesmo em Romanos capítulo 9, agora no verso 21, diz ali, olha, para que nós tenhamos uma ideia melhor do nosso Deus. Esse é o poder do nosso Deus, abençoado. E está aí. Porventura não tem o oleiro, olha aí, poder sobre o barro para fazer da mesma massa um vaso para a honra e outro para a desonra? Então, naqueles dias de Paulo, os discípulos de Jesus de Nazaré não deram ouvidos ao que Paulo falava, ao que Paulo ensinava, porque também não foram chamados para isso. Mas, por causa da lei de Moisés, eles ficavam espreitando o ministério de Paulo. Por quê? O ministério que foi dado aos discípulos era o ministério da carne, da Jerusalém da terra, enquanto que Paulo recebeu o ministério do Espírito, e a carne é contra o Espírito e o Espírito é contra a carne. Inclusive, na última mensagem que eu trouxe, eu usei o exemplo de Ismael e Isaac. Então, para entender Paulo, eles teriam que ouvir Paulo. Porque esse evangelho que nós pregamos, ele é ativado quando você ouve. Ou seja, se Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Bartolomeu, todos os discípulos de Jesus de Nazaré ouvissem atentamente a Paulo, estes entenderiam. Mas o problema seria ouvir. Porque Deus havia separado um povo para ouvir. E outro povo, ainda que se esforçasse, não entenderiam. É por isso, amados, que a gente nota a diferença entre os salvos e não salvos. Por isso encontramos tantas dificuldades, né, para que todos possam entender. É porque nem todos entenderão. A realidade é essa. E nisto, para nós, que fomos revelados, isso é claro como o dia. Você consegue enxergar no tabuleiro facilmente, você consegue enxergar isso. Os filhos de Deus que vivem no Espírito e os filhos de Deus que ainda vivem, e muitos viverão até a sua morte sob o domínio da carne, sob o domínio do medo, debaixo do jugo de servidão e de homens maus e perversos. Mas tem aqueles que, como você e eu, enxergarão, né, a estes nós dirigimos a palavra porque entende. Vocês já notaram que essa palavra ela tem uma particularidade, né? Quando nós ouvimos, ou você ama ou você odeia. Eu me lembro agora daquela passagem, né, onde Jesus de Nazaré fala que quando viesse o Filho do Homem, né, um seria deixado e outro seria levado. Tivesse dois no campo, um seria levado, um deixado. Tivesse dois no monte, né, que não corresse a cidade, porque da mesma maneira um seria deixado e o outro seria levado. Então é da mesma maneira. Vocês estão entendendo? Numa casa tem duas pessoas, um recebe e o outro não recebe. Um tem os olhos iluminados, um tem um arrebatamento, né? Porque é bem da verdade, essa palavra nos arrebata, nos coloca em outro plano, em outro reino, não no reino da carne, e o outro não acessa. Como diz a palavra que eu acabei de ler, um será deixado e o outro será levado. Por isso que Romanos capítulo 9, vamos ler agora do 6 ao 8, Romanos capítulo 9, versículo 6 ao 8, diz assim, olha: Não que a palavra de Deus tenha falhado, não falhou. Vocês estão entendendo? Por isso que quando nós falamos, uns odeiam e outros não. Não é que a palavra de Deus falhou. Porque não todos os que descendem de Israel são israelitas. Vocês estão entendendo isso aí? Nem todos ouvirão. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Mas sim, em Isaque será chamado a descendência. Isto é, não os que são filhos segundo a carne, são filhos de Deus, mas sim
os que são filhos gerados segundo a promessa. Estes são contados como descendentes. Então aqui fala sobre Abraão. Tanto Isaac quanto Ismael eram descendentes de Abraão. Porém, a descendência não está em Abraão, e sim em Isaac. E hoje nós podemos dizer que nós somos o Israel de Deus espiritual. E glória a Deus por isso. E contra esse Israel espiritual, a igreja verdadeira de Cristo, a palavra diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Porém, há um versículo em que a Igreja Católica Romana interpretou errado. É aquela que diz, e famosa, né? Aquela que diz em Mateus capítulo 16, vamos acompanhar? Mateus capítulo 16, versículo 18, a parte A. E ali nós vemos aonde começou o grande erro desse sistema religioso. E diz ali, ó: e eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha. Meus queridos, os abençoados católicos, eles não sabem que essa passagem tem um contexto. E o contexto disso aí que Jesus está falando, né, fala da confissão feita por Pedro lá do versículo 16. E vamos acompanhar que confissão foi essa que Pedro falou e Jesus fala no versículo 18. Vamos acompanhar, tá aí. Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então, sobre essa frase que Pedro disse, né, ali no verso 18, né, está falando de quem? De quem Pedro está falando ali? Do próprio Cristo. Não é isso? Vamos ver de novo 16, 18 agora, para a gente entender? Vamos lá. 16, 18, está aqui. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Então Jesus falou: Pedro, tu me disseste que eu sou Cristo. E eu também te digo que tu és Pedro. E sobre esta rocha, qual rocha? Jesus estava se referindo a ele mesmo. Edificarei a minha igreja. O texto está claro, abençoados? Claro que está. Versículo 18 ainda, vamos abrir agora o versículo todo, que diz: e eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. E as portas do Hades, inferno, não prevalecerão contra ela. A morte. E esse foi o tema que nós usamos aqui. Sendo que as portas do inferno prevalecem contra essa igreja que está aí na terra. E já no começo lá do cristianismo, já surgiram os falsos irmãos. Por quê? Porque pegaram Pedro e colocaram no lugar de Cristo. Esse foi o primeiro erro do sistema religioso. E daí todos entraram por estas portas. Portas largas, diga-se de passagem. Porque a porta estreita é a porta do Espírito, abençoado. Aqui o negócio é estreito, porque aqui não se vê. Aqui é pelo Espírito. Amados, e alguns atos de Pedro corroborou para isto. Como estamos vendo na última mensagem, né, que eu trouxe aqui nesse canal, que se chama A Igreja que Gera Falsos Irmãos. Se você não viu, vale a pena. Vai lá e veja. Então, a verdade é que todos que entram por essa porta da falsa igreja, o que mais fazem é sofrer. Sofrem justamente por causa de quê? Do inferno. E eles dizem que essa igreja, as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Mas o próprio inferno que é a agonia desse povo. Porque nessa igreja encontram-se os pregadores do inferno, os pregadores do pecado, os pregadores do diabo. Eles falam mais destas coisas do que da graça. Aliás, eles nem sabem o que é graça. Eles acham que sabem. Vocês já viram como eles dão poder ao diabo que ele nunca teve? Eles dão um poder ao diabo que foi destruído há 2000 anos. Sendo que eles arrumaram um ser espiritual que luta em igualdade com Deus. Muitos abençoados do sistema religioso já escreveram aqui nos comentários, vocês sabem disso, dizendo assim, olha, se não existe diabo e inferno, Deus também não existe.
Olha só que ponto chega uma mente de uma pessoa que se diz cristã. Vocês estão entendendo? E já quando Jesus disse que sobre esta rocha edificaria a sua igreja, ali já roubaram a glória de Deus, conforme eu mostrei em 2 Tessalonicenses. E eles não sabem que isso já se cumpriu. Quando Cristo tragou a morte em sua vitória, na sua vinda, só que eles não sabem disso também. Por isso que hoje eles revivem o pecado, para pôr todos debaixo da morte, debaixo da condenação, debaixo do inferno, que é a sepultura. Reviveram a lei de Moisés, reviveram o diabo, que é a lei de Moisés, fizeram tudo errado. Por isso que estas coisas prevalecem contra essa falsa igreja. Hello? Cristo já edificou a sua igreja. Cristo inaugurou o seu reino, o reino dos mais que vencedores. Mas o sistema gera mais que perdedores. Por isso que Cristo revelou a Paulo, né? Dizendo que Paulo, depois da sua partida, depois da sua morte, penetrariam lobos vorazes que não poupariam o rebanho. E está aí. A falsa igreja que não foi edificada por Cristo, essa institucionalizada, eles estão sentados em um trono parecendo ser Deus. E as portas da morte rondam em seus cultos. O que eles estão? Debaixo de maldição. Estão na lei. Estão no opositor. Estão no diabo. E por que ninguém questiona as ordens desse líder? Porque ele se sentou. Parece que se sentou num trono e parece ser de Deus. E sabe por que eles são assim? Porque eles mesmos deram poder a isso aí. Pregam o antagonismo em suas doutrinas para impor o medo. Se você é liberto pelo medo, na realidade você é um escravo. Você não é um livre. Você ainda continua com os mesmos problemas. E naquela época, mais uma vez, Cristo, né, mandou Paulo escrever sobre estes homens. Ele disse, olha, veja que ninguém vos perturbe, seja por carta, seja por espírito, seja por palavra. Está lá em 2 Tessalonicenses que nós acabamos de ler. Porque depois da partida de Paulo, penetrariam os falsos irmãos. E estes falsos irmãos estão pregando o quê? Um falso evangelho dentro de uma falsa igreja. E eles se basearam em que evangelho? No evangelho de Paulo? Claro que não, no evangelho dos discípulos de Jesus de Nazaré. Estes receberam um evangelho para aqueles dias, só que eles transpassaram aqueles dias para estes dias. Porque João, amados, discípulo de Jesus de Nazaré, pregava sobre o pecado. 1 João capítulo 5, versículo 16. Está aí. Ele pregava sobre o pecado. Está aí. E os irmãos do sistema adoram usar esse versículo. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará a Deus. Dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte. E por esse, não digo que ore. João, escrevendo sobre o pecado. Para aqueles dias, tinha uma razão de ser. Depois do ano 70, se findou estas coisas. Sendo que essa igreja que está aí, e essa igreja que o inferno prevalece contra ela, não souberam distinguir o evangelho dado a Paulo, o evangelho que foi dado, do evangelho que foi dado aos discípulos de Jesus de Nazaré. Eles misturaram tudo, e não era para misturar. Gálatas 2,7. Tá claro aqui, olha, os dois evangelhos. Tá aí. Mas eles se apegaram o quê? Ao que Tiago falava. Tiago 5,20. Tá aí. A igreja, você pega isso aqui, olha. Eles não entenderam Gálatas 2,7. Aí prega isso aqui, olha. Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Que pecado? Isso ficou lá atrás. Cristo cravou na cruz isso.
sendo que não deram ouvido ao evangelho de Paulo, ou não puderam, né? E se apegavam, e se apegaram e prega o que Judas falava. Hoje a gente vê isso aqui, olha, Judas, versículo 4, que diz: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Não é isso que eles pregam, sim ou não? Contra nós, né? Então, na mente dos discípulos de Jesus de Nazaré, o pecado estava de pé. E o que fizeram esses homens para reforçarem suas doutrinas? Trouxeram o pecado para depois da cruz. Com a morte dos discípulos, morreu também o evangelho dado a Pedro. A cadeira de Pedro, se assim quiserem falar. E hoje, amados, está aí manifestado no mundo esse evangelho. Qual evangelho? O evangelho de Pedro. Esse evangelho que o inferno prevalece contra ela. Porque, na realidade, esse pessoal continua o quê? Mortos espiritualmente, em sepulturas. E muitos dos que estão lá não foram chamados para entender, por exemplo, Hebreus capítulo 2, versículo 14. Hebreus capítulo 2, versículo 14, que diz, tá aí, olha, assim que porquanto, né, assim que porquanto os filhos participam da carne e do sangue, ele também, Jesus, participou do mesmo, para destruir por meio da morte o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E o que era o império da morte? A lei de Moisés. Então, aquilo que dava força ao pecado, o que dava força ao pecado, ao império da morte? Que dava vida ao pecado? O diabo, o opositor. Essa lei foi retirada do meio de nós. E onde foi destruída a lei? Na morte de Jesus de Nazaré. Foi por isso que Jesus de Nazaré predisse que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja que ele mesmo chamou ali em Paulo, porque nem todos entenderão o evangelho da incircuncisão, o evangelho do reino. Só que essa igreja empresa não entende isso e nem foi posta para entender. Mas nós entendemos e glória a Deus por isso. Então, amados, eles desprezam a autoridade. Por isso apresentam o pecado como uma autoridade tremenda. Não é isso que eles fazem. Ouviram Pedro, mas não ouviram Paulo. Olha o que Pedro disse. E essa falsa igreja tomou como ensinamento doutrinário. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Que diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é paciente para conosco, não querendo que nenhum pereça, mas sim que todos venham ao arrependimento. Pegaram essa fala de Pedro e trouxeram para os dias de hoje. E o que é estes todos, abençoados? O que são esses todos que Pedro está falando? São todos o mundo? Ou Pedro estava se dirigindo a um povo? Pedro estava se dirigindo a um povo. Vamos ver lá, abençoado. Vamos ver de novo aonde Pedro, para quem Pedro falava? Vamos ver, abençoado. Gálatas capítulo 2, versículo 7, novamente para a gente ler e não esquecer nunca mais. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, falando Paulo, como a Pedro da circuncisão. Será que eles não viram isso? Então o que Pedro falava era para circuncisão. E quem era a circuncisão? O povo judeu. A quem Pedro falava? Aos judeus. E para esse povo era necessário o arrependimento. Você tem dúvida, amados? A quem Pedro falava? Então abra aí. 1 Pedro capítulo 1, versículo 1. Não é só Pedro, não. Todos eles. Tiago, João, Judas, todos eles falavam a Israel. Está aí, ó. Pedro, apóstolo de Jesus
aos estrangeiros dispersos. Quem eram os estrangeiros dispersos? E essa parte também se fala em Apocalipse. E era para o povo de Israel. Esses não eram gentios. Claro que não. Estes teriam realmente que se arrepender. E hoje essa igreja prega o quê? Arrependei-vos. Então essa igreja que sentou Pedro na primeira cadeira prega o que Pedro pregava, o arrependimento. Já não pregam o que Paulo ensinava. Por quê? Porque Paulo recebeu o ministério da reconciliação. Porque os gentios, é até uma lógica, tá? Por quê? Porque os gentios não tinham do que se arrepender. Porque eles não foram expostos à lei de Moisés. Eles não eram obrigados a seguir a lei. E a lei que era a causa do arrependimento por causa da culpa, da transgressão da lei que gerava o pecado e o afastamento de Deus. Então teria que haver esse arrependimento. Então os gentios não foram expostos à lei de Moisés. Então o que haveria para os gentios? Reconciliação. Reconciliar. Porque os gentios estavam fora da promessa. Deus os deixou de fora por um tempo. Então, naqueles dias foi necessária uma reconciliação. Por quê? Porque os gentios também atravessaram o pacto da lei com a graça. Estes tiveram que ser reconciliados, ressuscitados. E isso foi para aqueles que viveram pelo império da morte, o império do diabo, o império da lei de Moisés. Só que isso foi até o dia do juízo final para os judeus. Então, dali em diante do ano 70, todos os que nasceriam depois destes dias já nasceriam o quê? No reino de Deus. Já estão no concílio do Pai. Então, a mentalidade dos discípulos, né, daqueles dias, os discípulos de Jesus de Nazaré, foi o que o sistema abraçou. E lá hoje, amados, dentro do sistema estão os inimigos da cruz de Cristo, os falsos apóstolos, os falsos irmãos, os apóstatas, que contribuem para a apostasia mundial. Olha, onde estão todos os protestantes? Onde estão os católicos e onde estão todos os grupos que se chamam cristãos? Todos apontaram, apostataram. Porque estes têm o sangue de Cristo como impuro. É, abençoado. Se eles revivem o pecado, o sangue de Cristo é impuro. Não lavou o pecado. Por isso pisam no sangue da nova aliança. E é com isso que nós estamos lutando. Esse é o diabo que ficou. Os ensinos dos discípulos de Jesus de Nazaré esses dias. Isso é o satanismo, oposição. São opositores a tudo que é de Deus. A nossa luta é contra o satanismo da Igreja Católica, o satanismo dos protestantes, de todos os protestantes que passam falando do diabo. Hoje tem igrejas do sistema que alugam horário na TV, pagando um absurdo, usando o teu dinheiro para defender o diabo. Lá eles dizem, né? O diabo existe sim. E se não existir diabo, Jesus também não existe. Olha só o antagonismo que faz na mente das pessoas. Então eu chego à conclusão que o mal eles chamam de bom e o bom eles chamam de mal. E a maior prova disso é que um dia Jesus de Nazaré disse: a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. E o que fizeram essa igreja que o inferno prevalece contra ela? Uniu igreja com o Estado. Está aí, amado, registrado na história. O imperador Teodósio Magno, em 384 d.C., no Edito de Tessalônica, transformou a religião cristã oficial de Roma, por causa dos cristãos eminentes daquela época. Os papas da época, aqueles que se assentaram na cadeira de Pedro por causa daquele erro lá de Mateus, que não souberam interpretar, ou não souberam interpretar, ou interpretaram levianamente.
que é o que eu mais acredito que seja. E hoje vocês não imaginam o quanto de dinheiro dá os maiores países do mundo, os países mais poderosos do mundo, mais potentes financeiramente. Vocês não imaginam quanto dá para essa igreja romana. Vocês não, e sabe aonde a Igreja Católica Romana usa esse dinheiro? Eles vão para manter os colégios que eles têm de ensino ao redor do mundo, para fabricar novos apóstatas. E é dentro desses colégios é que sempre vem à tona os maiores escândalos da Igreja Católica contra seus próprios filhos. Pedofilia está aí. Dos impostos que você paga, meu irmão, uma parte vai para eles. Isso o governo não tem coragem de mexer. Se mexer, cai da cadeira. Se mexer, cai. Veja, há poucos dias, o governo brasileiro perdoou dívidas milionárias dessas empresas religiosas, dessas igrejas denominacionais institucionalizadas do sistema religioso. E hoje, com suas dívidas perdoadas, essas igrejas falsas seguem abusando, seguem pregando a mentira, seguem pregando a blasfêmia. Está aí o ministério da iniquidade, que é o papado de Roma e suas filhas. Isso é o ministério de iniquidade pura. Dão poder ao pecado, dão poder a um diabo que não existe, dão poder ao inferno, que é um erro, que eles erraram propositalmente. Pregam o purgatório. De que mente eles tiram uma coisa assim? As almas do purgatório? A missa? De onde saem todos esses ensinos? Rosário? Culto de libertação? 7 semanas da vitória? A Virgem Maria? Que Virgem Maria? Se ela teve mais filhos, ela deixou de ser virgem. Ela foi virgem até ter Jesus. Depois que uma mulher pare, ela não é mais virgem. Isso é uma blasfêmia da Igreja Católica. E assim seguirá esse sistema, em oposição a Deus. Pois estão na operação do erro, que o próprio Pai lhes enviou para que creiam na mentira. E assim estamos chegando ao fim de mais uma mensagem. E todas estas mensagens que estamos apresentando nestes dias é para que você veja de onde Deus te tirou e como Ele te iluminou. Estas mensagens, irmãos, nos ensina e nos faz valorizar o pacto de Deus em nossas vidas. E nos alegra e nos diz que estamos no caminho certo. Sim ou não? Você tem dúvida? E, acima de tudo, nos ensina a ter cuidado e atenção para tratar essas pessoas com amor, que estão ainda vivendo sob o véu do erro e do engano. Saibamos, amados, ter paciência, porque o Senhor nos mostra quão densas são essas trevas que estas pessoas estão metidas. Mas aqueles que nasceram para reinar em vida, nasceram para entender, eles serão, como diz aquele versículo, em uma casa, um será deixado e o outro será arrebatado na mente, porque a partir do momento que os seus olhos espirituais são abertos, você se vê no reino de Deus. E que essa falsa igreja, as portas do inferno estão sobre elas, porque a única coisa que fazem as pessoas para ficarem lá dentro, para se submeterem aos seus mimos, às suas meias-verdades, é o que pregam eles do medo. O medo do diabo, medo do pecado e medo do inferno. Porém, é lá dentro
dessas igrejas que se encontra tudo isso. Bom, eu espero ter sido claro nessa minha abordagem. Eu vou ficando por aqui. Graça e paz aí. E até a próxima mensagem.